Mais uma vez com você para outra edição do programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam alcançar todos vocês que me dão o privilégio da sintonia. Falando ao Coração existe para que cada pessoa que assiste possa ser ricamente, poderosamente abençoada por Deus. Durante o Falando ao Coração de hoje, que dura meia hora, eu quero orar com vocês, eu quero ministrar a palavra de Deus aos seus corações, eu quero levar vocês a experiências reais, importantes e maravilhosas com Deus. Falando ao Coração existe para que você possa desfrutar de um tempo de refrigério, de um tempo de alegria, de um tempo de crescimento espiritual. Aquele que busca a Deus diariamente tem sempre a oportunidade de desfrutar de bênçãos novas e preciosas. Saiba você que o Falando ao Coração procura contribuir para que todos vocês possam ser ricamente e poderosamente guiados pela mão maravilhosa de Deus para pastos verdejantes, águas tranquilas, e desfrutar assim do esconderijo perfeito do Senhor Deus, que é o Altíssimo, o maior de todos, o Senhor de todas as coisas. Faça do Falando ao Coração o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de hoje, o seu culto a Deus, porque viver a vida cristã é um privilégio que nós não podemos abrir mão deste privilégio. Porque com Cristo você é mais do que vencedor. Com Cristo você deixou de ser criatura para ser filho de Deus. Com Cristo você tem o seu nome escrito no livro da vida. Com Cristo você tem um lugar especial, feito por Ele, preparado por Ele no céu. Durante o Falando ao Coração eu faço duas orações. Na primeira eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem financeiramente com o programa, que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam para mim e todos vocês que estarão no momento orando comigo, crendo que Deus há de operar milagres importantes e maravilhosos na vida de cada pessoa. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? É muito fácil, é só você entrar em contato conosco. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Caso você queira que o seu nome ou o nome de alguém seja apresentado diante de Deus no altar da intercessão, é só você passar uma mensagem de preferência pelo WhatsApp, por escrito, com o seu nome, quantos nomes você gostaria que fossem apresentados no altar da intercessão. Caso você não tenha o WhatsApp, então liga no fixo em horário normal de funcionamento da igreja e deixa os nomes que serão apresentados em nossas orações diante de Deus. Não só a oração aqui do altar da intercessão, mas também nas orações que fazemos na igreja no nosso dia a dia. Vamos levando em frente a nossa atividade eclesiástica, espiritual, e aqui através do programa Falando ao Coração, abençoando pessoas ao redor do mundo. Se você ainda não é um evangelista associado, e o evangelista associado é aquele ou aquela que contribui com o programa, você pode ser. E aí você estará investindo num trabalho evangelístico e missionário. Conto com todos vocês. Se não fossem os nossos evangelistas associados, há muito já teríamos parado com esta obra. Mas já vencemos 19 anos e quero continuar com vocês enquanto Deus nos permitir, e para isso eu conto com o apoio financeiro de cada pessoa. Nós não temos aqui patrocinadores, não temos empresa, órgão público, nada disso. Nós contamos com a contribuição voluntária de cada pessoa. Às vezes você diz assim, eu gostaria de contribuir, mas eu posso tão pouco. Não tem problema. O pouco seu, somado com o pouco ou com o muito de outros, vai nos ajudando a ter o recurso necessário. Aí alguém me pergunta assim, qual o valor mínimo que eu posso contribuir?
eu não estipulo o valor, é aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você pode mais, contribua com mais. Se você pode menos, contribua com menos. Se não pode nada, não contribua com nada e continue assistindo Falando ao Coração. Orem por nós e estejam divulgando o programa entre os seus amigos, parentes, familiares. E vamos juntos nesta jornada importante de proclamação do Evangelho de Cristo, cumprindo o ID maravilhoso de Cristo Jesus. Hoje é segunda-feira e toda segunda-feira eu anuncio aqui o salmo de campanha da semana. Já são 917 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. E o salmo dessa semana é o Salmo 56, 56. Então faça a campanha do Salmo 56 para você, para alguma outra pessoa. Leia este salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total, e você vai conhecer mais a Deus, você vai chegar mais perto de Deus, você vai ter mais fé em Deus, você vai ter mais força de Deus na vida, porque é assim. Quando você agrada a Deus, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é importante que você faça esta campanha. Já são 917 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos e não penso parar. São pessoas do mundo inteiro fazendo essas campanhas. E louvo a Deus por todos vocês que têm nos dado o privilégio, não só de fazer as campanhas, mas de assistir o Falando ao Coração, de contribuir com o Falando ao Coração, de divulgar o Falando ao Coração, de orar pelo Falando ao Coração, para que o programa continue sendo uma voz ativa a serviço do reino de Deus. Eu quero neste instante proferir a primeira oração do programa, pedindo a bênção de Deus para todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Antes de orar, eu quero ler aqui alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm assim me ajudar a fazer esta obra. Aqui estão alguns nomes: Esther de Souza Lourenço, de Goiânia; Larissa de Souza Marques, também de Goiânia; Jaiene Rodrigues de Souza, de Goiânia; Rodrigo Lourenço da Silva, de Goiânia; e Aparecida Mendes Moreira, também de Goiânia. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que vêm somar comigo nessa tarefa evangelística e missionária e pedir que a boa mão de Deus esteja conduzindo a vida de vocês para grandes conquistas e grandes realizações. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado por cada pessoa que soma comigo neste propósito de manter este programa no ar. Que o Senhor possa recompensar estas pessoas pelas contribuições que elas têm deixado diariamente ou mensalmente para que o Falando ao Coração continue sendo este programa de bênçãos ministradas na vida de tantas pessoas. Abençoa, recompensa, prospera, faça com que os teus filhos tenham sonhos, projetos realizados e que a tua bondosa e poderosa mão esteja direcionando para grandes realizações e grandes conquistas. Abençoa, Senhor, a todos os nossos evangelistas associados. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Eu quero convidar vocês para estarem conosco aqui na próxima quarta-feira. Nosso culto de meio de semana tem sido uma bênção e você não pode perder, não pode deixar de participar. Te espero, hein, nessa próxima quarta aqui, 8 da noite, ou presencialmente, de preferência, se for possível, ou então via internet. Você pode assistir pelo Instagram, pelo YouTube, e quando você entrar lá no YouTube, se você ainda não se inscreveu, inscreva no meu canal, no nosso canal, Falando ao Coração, para que ele possa ter mais credibilidade ainda, porque quanto mais inscritos, mais credibilidade tem. Eu não compro, tem alguns por aí que podem comprar aí no mercado pessoas que se inscrevem. Eu não faço isso. As pessoas que estão inscritas podem não ser tantas, mas são pessoas
verdadeiras, pessoas que me dão este privilégio, esta honra de tê-las me acompanhando no Falando ao Coração. E eu conto com seu apoio. Venha nos ajudar a fazer esta obra, venha estar conosco neste ministério, venha viver conosco estas bênçãos e vamos juntos nesta caminhada até que Cristo volte. Falando ao Coração é isso, é bênção diariamente na vida de tantas pessoas por este mundo afora. Quantas pessoas têm sido abençoadas, quantos testemunhos maravilhosos eu tenho lido aqui. Quantas pessoas eu encontro na rua, no posto de gasolina, no supermercado, dentro de avião, em lugares, numa farmácia, em lugares que eu vou e diz assim, olha, eu assisto o programa, eu acompanho o programa, eu amo o programa. Isso alegra o nosso coração e nos dá força para continuar com esta obra de fé. Eu quero neste instante compartilhar com você um testemunho. É da nossa irmã Amazília Silva Montelo, aqui de Goiânia. Inclusive a Amazília é uma das pastoras nossas aqui do Ministério Betel. Ela começa dizendo, querido pastor gentil, sou a pastora Amazília, lidero o círculo de oração na Igreja Betel, somos um grupo de irmãs que todas as manhãs estão de joelhos dobrados na igreja, buscando refúgio em Deus através da oração. Vale ressaltar que todos os dias os milhares de telespectadores do Falando ao Coração estão em nossas orações. Oramos para que este programa seja para todos que participam um verdadeiro oásis em tempos difíceis. Eu mesma sou prova do realizar de Deus através das orações, através do altar da intercessão e através das campanhas dos salmos. Minha irmã mais nova, Maurina, foi diagnosticada com câncer no fígado e intestino. Quando recebemos a notícia, ficamos preocupados, mas em momento algum, minha irmã questionou o porquê daquela doença. Colocamos o círculo de oração em ação. Orávamos incessantemente, buscando a cura em Deus. O Falando ao Coração também em oração todos os dias no altar da intercessão. Entre quimioterapias e cirurgias, foram 12 meses de tratamento. Mas na hora certa, Deus se manifestou, operando um grande milagre. O que era impossível aos olhos humanos, Deus fez. Dias atrás, foi submetida a novos exames e foi constatado a cura total da minha querida irmã. Ela está livre do câncer, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, que tem poder sobre qualquer doença. Nossos corações, antes apreensivos, hoje salta de alegria. E quero compartilhar estas bênçãos, porque foi na presença do nosso Deus, pelos seus grandes feitos. Em outro testemunho que quero compartilhar, foi que o Luiz Felipe, de 15 anos, se envolveu com amigos e começou a beber. Fomos também para os pés do Senhor Jesus, e Deus o libertou do vício da bebida e das más companhias. Louva a Deus pela sua vida, pastor gentil. Como sua ovelha, posso dizer que tenho experimentado o sobrenatural de Deus em minha vida e em meu lar. Deixo a minha palavra a todos que vale a pena buscar a Deus e confiar em seu poder. Na hora certa, Deus se manifesta e os milagres acontecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu muito obrigada a toda a equipe do programa Falando ao Coração e a toda a Igreja Betel. E ao meu Deus toda honra e toda glória. Amém. Pastora Amazília Silva Montelo, aqui de Goiânia, dirigente do nosso trabalho de oração diário aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, quando este grupo de pessoas reúne sob a liderança dela para apresentar todos vocês que nos acompanham no Falando ao Coração diante de Deus, apresentar outras demandas que surgem e buscar a Deus de todo o coração.
Eu louvo a Deus, pastora Mazília, pelo seu trabalho, quantos anos já à frente deste trabalho, incansavelmente, vencendo todos os desafios e conduzindo pessoas a terem experiências maravilhosas com Deus. E parabéns pela vitória da sua irmã, que alcançou este grande milagre no Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos à leitura do Salmo de campanha da semana, como acontece em todas as segundas-feiras. Eu leio o Salmo de campanha, versículo por versículo, faço um comentário rápido de cada palavra, ministrando aos corações de todos vocês estas bênçãos maravilhosas e incentivando vocês a ler a palavra de Deus, fazendo as campanhas e desfrutando de bênçãos maravilhosas na inspiração de cada salmo, que tem sido um oásis importante de refrigério na vida daqueles que buscam a Deus de coração. O Salmo 56, que é o salmo de campanha desta semana, começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calçam aos pés e, pelejando, me afligem o dia todo. Nós precisamos de ter sempre esta fé viva em Deus e esta certeza de que Deus é aquele que é misericordioso, que se compadece de nós, que nos ama com profundidade e tem um cuidado especial para com todos nós, porque afinal nos tornamos filhos dele, pela misericórdia dele, pela graça dele. E ele cuida bem destes seus filhos. E o salmista começa dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calçam aos pés e pelejando me afligem o dia todo. Neste mundo, o próprio Jesus nos alertou: tereis aflições, mas nunca perca o ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Então este mundo que se posiciona contra nós está vencido pelo Senhor Jesus. E se ele venceu, nós estamos com ele, que venceu o mundo, portanto com ele somos mais do que vencedores. Versículo 2: os meus inimigos me calçam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. Veja, nesta vida nós enfrentamos desafios, enfrentamos incompreensões, enfrentamos às vezes até perseguições, mas nada pode nos abater. Nada, absolutamente nada pode nos abater, porque afinal de contas temos um Deus do nosso lado, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos fortalece. Versículo 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza. E o salmista está aqui dizendo: quando o medo surgir na minha vida, eu confio em ti, porque a nossa confiança em Deus nos dá a vitória contra qualquer tipo de medo. Versículo 4: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Veja que quando nossa fé está firmada no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus de amor, de bondade e misericórdia, no Deus que tem cuidado conosco, somos tão insignificantes neste mundo, às vezes comparado a um grão de areia, de tão pequeno que somos, mas nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso e tão misericordioso também, que Ele cuida de nós, se interessa por nós. Versículo 5: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Infelizmente, é uma realidade. Às vezes até pessoas que nós pensamos ser confiáveis, de repente descobrem que nem são tão confiáveis assim. Que às vezes nos traem, às vezes nos denunciam, nos caluniam e tantas outras coisas. Então, nós temos que andar procurando ter uma boa convivência com todas as pessoas, mas sabendo que as pessoas falham, mas temos um Deus e este, aleluia, nunca falha. Versículo 6: ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte. Infelizmente, estamos sujeitos a este tipo de comportamento de pessoas.
Diferentes pessoas, às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas mais distantes, às vezes pessoas conhecidas, às vezes pessoas desconhecidas, mas fazer o quê? Nós devemos continuar seguindo de cabeça erguida, dizendo, eu tenho um Deus que é maior do que todas as perseguições. E quando for orar, nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus e este nunca te deixa, nunca te desampara. Versículo 7. Escaparão por eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Nós devemos aprender a confiar em Deus a ponto de entender que Deus peleja por nós. E lá na Bíblia está escrito que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. O próprio Deus, em um dos seus textos maravilhosos, ele diz, não tens que temer, coloque-se de pé e veja o meu livramento. Nós precisamos de ver todos os dias os livramentos de Deus a nosso favor. Versículo 8. Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Às vezes choramos, às vezes sofremos, às vezes lamentamos, às vezes nos abatemos, mas não deixamos de confiar. E essa confiança é a nossa força, é o combustível importante para que nós não venhamos desistir e nem recuar, mas sempre seguir em frente. No programa de hoje eu estou lendo e comentando o Salmo de campanha da semana. Já são 917 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E como eu tenho visto tantas pessoas sendo rica, poderosamente, maravilhosamente abençoadas por Deus, eu tenho este projeto do coração realmente para que as pessoas possam viver e desfrutar das bênçãos maravilhosas. Continuemos lendo o Salmo 56, que é o Salmo de campanha desta semana. O versículo 9 vai dizer assim, no dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo. Que maravilha, esta convicção. Quando eu clamar, os inimigos retrocedem, porque eu sei que o Senhor está comigo. Versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. O salmista repete esta expressão para demonstrar a sua convicção de uma vida com Deus. Nós precisamos ter esta convicção. Tem muita gente aí que na hora da dificuldade, na hora do problema, fica titubeando entre dois pensamentos, fica duvidando, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me responder? E aí alguém chega e fala, faz assim, busca isso, busca aquilo, vai dar certo. Nós não podemos fazer nada que nos afaste de Deus. Nós temos que ter Deus como o único Senhor na nossa vida. E essa convicção é que nos faz vitoriosos e também vencedores. Versículo 11. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Olha só, em Deus ponho a minha confiança. No Salmo 31 diz, em ti, Senhor, confio. Nós podemos confiar em Deus porque Ele não falha. Deus não tira férias, Deus não dorme, Deus não tira momento de descanso, Deus não descansa no final de semana, Deus não fica estressado para dizer agora não quero conversar com ninguém. Deus está sempre pronto a nos ouvir, nos abençoar, nos proteger e nos conduzir ao refrigério da sua presença, ao esconderijo da sua presença, para que sejamos ricamente abençoados por Ele. Versículo 12. Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graças. Nós precisamos de encher o nosso coração de gratidão. Todas as nossas ações devem ser sempre voltadas para agradecer a Deus. É por isso que nós falamos, se Deus quiser, se Deus permitir, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus e assim por diante. Devemos sempre dar graças a Deus por tudo nesta vida, porque aquele que é agradecido tem lugar especial
para falar com Deus, tem posição especial na presença de Deus, tem privilégios maiores na presença de Deus. Versículo de número 13, o último versículo do Salmo 56, o salmo de campanha desta semana. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? Veja, nós temos um Deus que nos livra a nossa alma da morte, mas também que nos livra do tropeço nesta vida. Que nós possamos estar sempre atentos ao falar de Deus nos nossos corações, ao inspirar de Deus nas nossas vidas, porque nós temos o Deus Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo Salvador por excelência, e o Espírito Santo que está no nosso coração, nos inspirando, nos alegrando, nos fortalecendo e testemunhando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Faça a campanha do Salmo 56 para você, para alguma outra pessoa, leia este salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, e seja ricamente, poderosamente abençoado por Deus. Vamos orar neste instante, momento do altar da intercessão, momento de fé, momento de comunhão. Com a minha mão ungida, estendida no vídeo, eu quero ministrar a unção que protege, a unção que alegra, a unção que cura na vida de todos. Oremos então com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que levanto a minha voz diante do Senhor para clamar, para pedir, para rogar bênçãos novas, grandes e especiais na vida de todas estas pessoas que oram comigo, de todas as pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar. Sonda os corações, veja as necessidades e libera, Senhor, do teu trono aquelas bênçãos poderosas, maravilhosas, gloriosas que estas pessoas precisam, que estas pessoas pedem, que estas pessoas buscam, que estas pessoas esperam. Que o Senhor possa entrar em providência a favor de cada uma delas, ministrando da tua graça, do teu amor e do teu poder. Porque no nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo toda doença, toda enfermidade, toda tristeza, todo comprometimento com o reino das trevas, todo vício e declaro a vitória, declaro portas abertas, declaro bênçãos e mais bênçãos na vida de cada pessoa, sempre no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Somos profundamente agradecidos pelo privilégio de passarmos esta meia hora juntos. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.